Bom dia a todos e todas. A gente está aguardando a entrada de todos que estavam aguardando aí o início do webinar. Dentro de instantes, então, vou dar mais 2 minutinhos para esperar a entrada de todos e a gente inicia, então, a nossa sessão. Obrigada. Agora sim, né? Vocês estão me ouvindo? Bom dia, gente. Desculpa aí. Bom dia, Marta. Tudo bom? Tudo bem. Te escutando. Bom, pessoal, vou dar início, então, à nossa sessão. A gente já deu aqui 2 minutinhos para o pessoal entrar. Primeiramente, me apresentando, eu sou Nathalie Briquet, sou gerente sênior da UI, da área de Corporate Finance, e venho participando aqui como coordenadora, junto com o Rodrigo Porto, do BID, da coordenação do grupo de trabalhos de produtos verdes aqui do Lab, e com muita satisfação aí que a gente vem concluindo o nosso projeto de trilha de webinars para trazer conhecimento e aprofundamento do mercado de sustentabilidade. E hoje, então, a gente está aqui com a nossa 4ª sessão da trilha de webinars, então, promovida aí pelo Lab, que tem como tema central inovação no mercado de sustentabilidade e novos instrumentos. Então, nesse evento, a gente vai trazer alguns atores aqui do mercado para apresentar algumas tendências de novos instrumentos, o que está sendo utilizado para fomentar o mercado de sustentabilidade, e também a gente terá aí um bate-papo falando sobre instrumentos, desafios, aceitação no mercado, tendências, né, trazendo esses cases também para a conversa junto com a gente, junto com alguns outros participantes aqui do nosso mercado, que são grandes atuantes do mercado de sustentabilidade. Falando um pouquinho realmente sobre a nossa agenda, então a gente vai iniciar o nosso evento aqui com a apresentação de 2 cases, o case da Sicredi e o case da 3R, que depois eu vou falar um pouquinho mais, e na sequência a gente vai ter um bate-papo mediado aqui pelo Rodrigo Cabral do Banco Mundial, depois farei as devidas apresentações também, com a participação dos representantes da Sicredi e da 3R, e também com o pessoal aqui, né, o Cristóvão representando a Citaui e a Marta de Sá representando a Verde Capital. Então, falando um pouquinho sobre como que a gente vai seguir com o nosso evento hoje, a gente vai fazer primeiro uma apresentação da 3R, apresentando aqui um pouquinho do case, a gente vai ter um tempinho para apresentação expositiva do case, a gente deixa aberto o nosso chat aqui embaixo, né, acho que todos conhecem o mecanismo aqui do Zoom, então fiquem à vontade para colocar perguntas no chat. Eu não vou interromper os palestrantes aqui no momento, mas havendo tempo após a apresentação de cada um dos cases, a gente traz algumas perguntas, mas outras perguntas provavelmente voltarão a ser discutidas ali no nosso bate-papo junto com o Rodrigo Cabral. Então, fiquem tranquilos que a gente está de olho no chat, a gente vai olhar as perguntas de vocês e no momento oportuno a gente puxa elas para discussão. No final também do evento, na hora que a gente estiver, não no final, na última etapa aqui do nosso evento, quando a gente estiver no nosso bate-papo, também fiquem à vontade para mandar perguntas no chat, a gente também vai estar tentando trazê-las para a discussão aqui do evento. Dizendo isso, queria agradecer mais uma vez o Lab pela oportunidade, por todos os palestrantes aqui que aceitaram o nosso convite, de estarem aqui hoje com a gente. E seguiremos aqui com a nossa sessão, e só um lembrete de que no mês que vem, em março, a gente tem a nossa última sessão da trilha, que vai trazer o tema de disclosure,
Então, em breve, vocês devem receber aí também as publicações e convites para participarem dessa última sessão da nossa trilha. Obrigada a todos, espero que a gente tenha um bom evento. Então, começando aqui, vou fazer a apresentação do Adriano Bernardi, que é Managing Partner da 3R Investimentos e fundador da 3R Agro e 3R Capital Advisors. Ele ingressou na 3R em 2013, tem mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro e na área de produtos estruturados e alocação. Começou sua carreira no Morgan Stanley em 2001, e antes de se juntar à 3R, ele era superintendente de distribuição de fundos e produtos estruturados da Sul América e ING Investimentos. Então, passo a palavra agora para o Adriano, para fazer sua apresentação sobre o case da 3R. Obrigada, Adriano. Eu que agradeço o convite, obrigado a todos, bom dia, antes de tudo, né? Eu vou tentar ser o mais sucinto possível para passar o conceito do produto em si, tá? Que eu não tô, a ideia aqui não é vender a 3R como prestadora de serviço financeiro, tá? A ideia aqui é passar o conceito que a gente trouxe para esse produto focar no setor de educação. Eu vou só dividir aqui a apresentação para direcionar um pouco a gente com relação à discussão. Me falem aí quando vocês acham que está ok, né? Só um minutinho. Está carregando aqui ainda, Adriano. Vocês conseguem ver bem aí? Parece ter uns, não sei se é só para mim, mas ela tem uns quadrados pretos em cima. Para mim porque eu consigo me multiplicar aqui, então eu estou vendo que para você está aparecendo, na verdade, é o quadro. Deixa eu só fechar o quadro aqui, que aí eu acho que vai... Pronto. É o quadro do Zoom, tá? Não sou eu, não. É o quadro do Zoom que ele fica em cima e ele fica atrapalhando. Deixa eu só ver se eu consigo. Acho que vai ser um pouco mais difícil, porque vai atrapalhar ali. Deixa eu só um minutinho, por favor. Porque isso que está travando a apresentação é o quadro do Zoom. Deixa eu ver se eu vou parar aqui só um minutinho, 2 segundos. Vou tentar fazer via o meu... Melhorou ou continua ruim ainda? Ou dá para ver? Continua a barra preta em cima, mas ela está na barra aí do... eu estou tentando diminuir ela o máximo Adobe possível. Então, acho que assim, deixa eu ver se assim a gente consegue passar a apresentação e todo mundo consegue ver. Tá legal. Consegue sim. Em vez de não botar em tela cheia. Tá ótimo. Como eu falei, a ideia aqui não é a gente falar especificamente sobre a 3R, tá? A 3R é uma gestora de recursos padrão, multiproduto, multisserviço. Eu sou sócio responsável pela área de produtos estruturados. A gente tem outras atuações no mercado de capitais, que não produtos estruturados também, tá? A ideia aqui, eu vou dar uma contextualizada, acho que é importante, assim, é uma oferta que a gente não fechou ainda, ela está em aberto, então tem que seguir algumas normas regulatórias da CVM, tá? Então, por isso que você tem a apresentação é bem mais extensa do que deveria ser, mas quando a gente vai apresentar um produto, uma oferta em aberto, a gente sempre tem que seguir alguns critérios aí específicos do regulador, tá? Então, vou só contextualizar antes de entrar aqui na questão em si da apresentação. Hoje, a gente tem 3 verticais de educação do país, né? Uma delas é a vertical federal, verba do MEC, deficitária por natureza, né? Tanto estadual quanto federal. A gente tem a vertical das universidades privadas, algumas de capital aberto, outras de capital familiar, né? Ou grupos privados, tá? Essas, na prática, vendem um serviço de educação, como poderia vender serviço de commodity, como poderia vender qualquer outro produto, vamos dizer, tá? Essas entidades, elas foram muito beneficiadas recentemente pelos mecanismos de financiamento do governo, tá? E seus acionistas também. E aí você tem a vertical que a gente vai falar aqui, que são as universidades comunitárias, tá? E acho que é importante contextualizar, então, de quem que a gente está falando. As universidades comunitárias são universidades sem fins lucrativos, estruturadas como associações ou fundações. É o bojo da educação do país, tá? A maioria delas tem entre 70, algumas até centenárias. As universidades comunitárias, algumas são laicas, outras são confessionais, que a gente chama, ou seja,
existem vínculos religiosos e na prática toda, grande parte da educação superior no país foi alicerçada pelas universidades comunitárias. Tá? Então, acho que a gente aqui, especificamente desse produto, a gente está falando com foco específico nas universidades comunitárias. Tá? Acho que uma fotografia do crédito educacional, esses aqui são os últimos dados disponíveis, tá? Públicos, que são dados do INEP, só para vocês entenderem um fenômeno um pouco do financiamento educacional no país. Tá? Aí sempre falando de privado, tá? Financiamento privado. Como vocês podem ver ali, por N questões, né? É o gráfico do lado esquerdo de cima, tá? Por N razões, e aí algumas questões até políticas, você vê que tem entre 13, 14 e 15, você tem um aumento substancial do nosso finado FIES, né? Porque ele praticamente deixou de existir. Então, você vê que ele tomou uma proporção muito grande, né, em 15, e aí quando você tem um evento político, onde você entra com um governo que na prática tem uma capacidade de avaliação financeira / técnica maior do programa, ele percebe que esse programa, de fato, ele está mal estruturado, vamos se colocar, e ele começa a reduzir. Tá? Você vê que o ProUni, que é um programa que funciona muito bem, ele praticamente tem uma oscilação, aí, tem um desvio, uma elasticidade, mas ela é baixa. O que aconteceu com isso, que é o gráfico do lado direito? Né? Com a saída do FIES, muitas das universidades privadas e das universidades comunitárias, né, que também foram muito beneficiadas, acho que é importante isso, algumas universidades comunitárias chegaram a ter o que a gente chama de base de alunos, inclusive intake, né, ou entrada de novos alunos, por volta de 20% a 25% da sua base financiada pelo FIES. Então, as universidades comunitárias também sofreram bastante com essa redução do programa, praticamente inexistência do programa. O que isso trouxe aí o gráfico do lado direito? Você tem praticamente as universidades em si, que eu falo, pick up in the slack, né? Ou seja, pegando a parte que foi deixada pelo governo e elas mesmas fazendo esse processo de financiamento da sua base de alunos. Nas universidades privadas, isso de fato, muitas delas fizeram via balanço das próprias universidades, que acabou não dando muito certo, porque dar crédito não é uma coisa muito simples, principalmente crédito universitário para aluno com poucas garantias, é quase o que a gente chama de um crédito clean, né, vamos assim dizer. E aí você tem alguns outros mecanismos de financiamento privado, tá, que também fazem essa parte, alguns muito conhecidos, décadas de existência, muito bem sucedidos. O nosso produto não compete diretamente com nenhum desses produtos, aí vocês vão entender o porquê disso. E aí a fotografia de baixo ali é mais acho que o histórico do FIES em si, você vê que praticamente não tem nenhum novo entrante, ou seja, o governo deixou de fomentar esse programa. Tá? Quem são as universidades aqui que esse produto nosso, que é um FDIC, tá? Inicialmente que é o foco principal? São as universidades focadas na ABRUC, que é a Associação Brasileira de Universidades Comunitárias. Tá? São praticamente todas essas universidades aí embaixo. O que é a ABRUC? Na verdade, é uma entidade de classe, tá? Que defende o interesse dessas entidades perante ao governo, perante o regulador, perante a iniciativa privada, enfim. Então, é uma entidade de classe como qualquer outra que defende os interesses das entidades. Foi através da ABRUC que a gente desenvolveu esse mecanismo desse FDIC específico que a gente está falando aqui. Tá? A ABRUC foi a inserção dentro das universidades, coordenou todo esse processo, o que foi muito importante, tá? Você ter a entidade de classe conglomerando as universidades, apesar de, na sua grande maioria das vezes, a entidade de classe é mais complicado politicamente, né? Mas aqui, no nosso caso, ela favoreceu bastante a existência do produto e ele sair do papel, vamos assim dizer. Já foi tentado fazer esse produto no passado algumas vezes, tá? Eles acabaram nunca saindo do papel. Nosso produto nasceu ali início de dezembro, tá? Que eu acho que são alguns diferenciais, tá? E aí eu estou passando a apresentação do produto, mas aqui eu consigo contextualizar, acho que relativamente bem, o que são os diferenciais, tá? Na parte da originação, essas universidades, o que acabou acontecendo, né, com a saída ali do FIES, que é aquela fotografia anterior,
elas começaram a financiar os alunos via próprio balanço, né? Então, isso tem duas variáveis disso, né? Ela pode financiar com o seu próprio balanço e vender essa carteira de alunos a mercado, é uma prática muito comum. Então, as instituições financeiras compram essas carteiras de aluno e tomam em garantia para outros tipos de atividade financeira. E existem programas privados de financiamento educacional que também compram carteiras dessas universidades. Existe um porém nisso, né? Eu brinco, é a grande verdade. Quando as entidades, tanto os bancos quanto os outros fundos, vamos assim colocar, vão comprar essa carteira, é como se ele estivesse destrinchando um boi, né? Então ele olha lá o boi e ele fala assim, olha, o patinho eu não quero, o chã eu não quero, eu quero o filé mignon, eu quero, né, o ante, eu quero o vaccio, enfim. Ele só quer a parte boa do negócio, né? A segunda linha ele não quer, o que para a universidade, na maioria das vezes, é prejudicial, né? E isso a gente observou ao longo do tempo. Então, esses programas de financiamento existentes, que já existem, eles são programas onde a própria universidade determina critérios e padrões para, de fato, ceder ou, enfim, dar esse crédito ao aluno. Até porque a maioria desses alunos, né, que eram contemplados e ficaram órfãos do FIES, vamos assim colocar, são alunos que passaram por um árduo processo até conseguir passar nessas universidades. Tá? Os índices de MEC dessas universidades são muito superiores do que das universidades privadas. Elas são entidades que prezam, de fato, a parte acadêmica em primeiro lugar. Tá? Então, o aluno chegou até lá, passou no vestibular e ele se depara com o fato que ele não tem condições financeiras familiares para conseguir financiar a educação dele. Então, a universidade, por ter um cunho comunitário, ela abraça esse aluno, obviamente dentro de critérios pré-estabelecidos e muito claros, e financia esse aluno ao longo do processo. E aí tem várias modalidades de financiamento dentro da universidade. Ele tenta contemplar o que mais fica viável para essa base de aluno, né? Ou seja, estuda em 4, paga em 8, ou paga metade da mensalidade agora, ou não paga nada, isso paga depois de formado, enfim. Então, tem várias modalidades, tá? O papel da 3R aqui não é determinar qual modalidade, como a universidade vai lidar com o aluno. Esse não é o nosso papel. Nós não financiamos o aluno. Nós compramos carteiras de direito creditórios pré-existentes. Então, quem fez todo esse processo é a universidade. Aí vem sempre a pergunta, mas aí tem um risco enorme, né? Porque ele está dando crédito à universidade. Sim, mas tem mitigadores de risco dentro do produto, tá? E a universidade também não quer dar crédito para perder aquele aluno. Então, acho que, ao mesmo tempo, tem que ter um alinhamento de interesse maior entre a universidade e a estrutura efetiva do crédito que está sendo cedido, tá? Aqui que você traz para a mesa, né? Você traz a capacidade das ICs, são instituições comunitárias de ensino superior, tá? Você traz a capacidade delas de expandir esse programa, que hoje é muito limitado, né? Porque como ela começa a crescer muito no balanço, ela não tem para quem vender. E quando ela vai vender para outros players do mercado financeiro, seja banco, seja outros fundos, eles têm uma equação onde a taxa de desconto da carteira em si é uma taxa abutre, vamos assim dizer, tá? Então, que de fato acaba inibindo eles da venda dessa carteira. Então, o que acaba acontecendo aqui é o nosso produto, pelo mecanismo que a gente criou, essa taxa de desconto ela fica muito mais acessível, vamos assim dizer, para a universidade, tá? Porque o que acaba acontecendo? Quando você pega uma carteira de alunos onde você tem uma taxa de desconto, né? Então, o que é a taxa de desconto? Comprei carteira, eu vou comprar R$100.000 de carteira, eu aplico uma taxa de desconto em cima dessa carteira, né? Traga valor presente. E aí, na prática, o que acontece com isso? Hoje você tem práticas de 20 a 25% pré-fixado ano, né, para essas compras de carteira. Todo esse aluno que está sendo financiado, na prática, ele dá prejuízo para a universidade, né? Se você tira 25% da margem de lucro desse aluno quando você vende a carteira, esse aluno, na prática, ele está estudando, dando prejuízo para a universidade. Não é o nosso propósito e nem o propósito do fundo, tá? Mas, ao mesmo tempo, quando você vai para o mercado livre, que eu falo, né, o mercado de outros fundos e bancos, essas são as taxas aplicadas, principalmente para o CDI, no patamar atual, tá? Aqui tem um conceito muito básico, tá? Que eu estou no terceiro quadradinho ali, que é o conceito de intermediação financeira, tá, gente? Que ninguém inventou roda nova, a gente não tem gênio aqui, é basicamente o conceito de desintermediação,
onde, de fato, quando você tem banco com custo de funding muito elevado e você tem outros fundos que querem retornos muito elevados, na prática, você tem aí uma oportunidade, que eu digo, de desintermediar um pouco essa cadeia, tá? Apesar da palavra ser moda, com a desintermediação de pessoa física dos bancos, aqui tem muitas cadeias estruturais aqui no país que precisam ser desintermediadas, tá? Até porque o custo de capital dessas cadeias, quando você vai para a instituição financeira, que é um sistema extremamente concentrado, né? Elas são muito caras, né? As linhas de crédito começam a ficar muito caras. Então, eu sei porque a gente tem uma atividade, eu estou no Mato Grosso agora, tá? Então, a gente tem uma atividade com produtor agrícola, então também é outra cadeia que precisa de desintermediação, né, ontem. Então, só dizendo, então acho que um ponto importante, a gente, diferente de outros programas, tá? A gente não financia o aluno. Por que a gente não financia o aluno? Eu não quero que o fundo da 3R seja o fundo que vai determinar se o aluno vai estudar ou não na universidade. Quem tem que fazer isso é a universidade. Então, o que a gente faz, basicamente, eu faço uma análise estatística dessa carteira contratada por uma Big Four, tá? E essa análise estatística, ela olha para trás do comportamento dessa carteira, e foi isso que deu origem ao produto. Antes da gente constituir o produto, a gente fez análise praticamente de 5 universidades, tá? Por volta dos 250 milhões de reais em direitos creditórios, e montamos um produto de 50 milhões para começar o programa, tá? Então, por quê? Eu consegui ver comportamento de performance de pagamento dos alunos, que deu uma tranquilidade para a gente e chegou, na prática, ao que a gente considera o produto como característica. Deixa eu só passar aqui para, acho que os pontos principais, tá? O tempo é curto, então é um produto um pouco complexo. Mas o que possibilitou e viabilizou esse produto dentro do mecanismo, dos modelos que a gente tem hoje, tá? Quando a universidade vai vender minha carteira, ela é a subordinada do FDIC, tá? Então, na prática, o que a gente chama, que é uma palavra ruim, tá? Eu acho, primeiras perdas. Essas primeiras perdas, quem acaba absorvendo essas primeiras perdas é a universidade, até 20% da carteira. Então, ou seja, você tem que ter uma deterioração muito grande, uma piora de carteira muito grande da estatística que a gente tem atual. Quando a gente olha as carteiras, a gente olha sempre 5 anos para trás, inclusive incluindo 2020, né, que foi um dos piores anos do setor. Outro fator importante que mitiga risco de crédito da carteira, aí você consegue trazer o investidor na cota sênior, né? Não adianta nada eu criar um mecanismo e uma estrutura de produto onde você tem um monte de garantia, mas ao mesmo tempo eu não tenho um sênior investindo, né? Que é a obrigação de recompra pelos cedentes. Então, todo aluno inadimplido acima de 180 dias, a universidade ela absorve ele de volta. Curioso, né? Para mim, pelo menos, é curioso. Quando a gente foi falar isso com a universidade, com as universidades, né, ela queria diminuir o prazo. Falou, olha, 3R, Adriano, não dá para a gente diminuir isso para 90, porque quero entender o que aconteceu com esse aluno. Nossa cabeça do mercado financeiro é assim, você não tem que entender, na verdade, esse aluno você tem que me recomprar. Ele não, a universidade já quer trazer de volta para a base, entendeu por que ele parou de pagar e tentar contemplar ele. Não é à toa que elas são universidades comunitárias, né? E aí a gente tem um índice de evento de avaliação de atraso, né, que a gente chama de evento de avaliação muito padrão FII, de caso esse índice de PDD, que é o provisionamento de devedores duvidosos, vá acima de 15%, e todas as compras de carteira sempre passarão pela análise da KPMG, tá? Acho que é o nosso marco aí para poder ou não comprar. Que eu acho que foi Aqui eu vou talvez extrapolar um pouquinho, uns 2, 3 minutos, tá, Nathalie, com relação, que eu acho que é bem importante isso. A gente fez esse foi o primeiro FDIC social do mercado, e principalmente, acho que um fator bem interessante, que indiretamente, ele traz a mobilidade social para esse aluno. Esse aluno ele não estudaria na universidade se ele não fosse financiado por ela. Na primeira derivada, você tem o fundo, né, o FDIC 3R educacional, comprando essa carteira, então, indiretamente, ele ajuda esse aluno a fazer uma mobilidade social. Nas universidades comunitárias, isso, de fato, ele é mais preponderante, tá? Porque esse aluno, às vezes, ele vem de uma função laboral, né, de braçal, ele consegue se esforçar e fazer essa universidade, ele consegue fazer essa mobilidade social. Nas universidades privadas, né, como muito mais um negócio em si, essa mobilidade ela não fica tão clara, tá?
Então, acho que esse é um dos principais motivos. Se você pegar o relatório da Cital, e depois a gente pode dividir aí no grupo, ele é muito baseado nesse conceito de mobilidade social, tá? Então, acho que isso é super importante. Um outro fator que eu acho super interessante, né, que é o seguinte: o nosso mercado local assim, esse fator ESG, eu acho que ele tem assim, um valor enorme, mas o nosso mercado ele ainda é muito imaturo. Ele está preocupado no 0,25 a mais ou 0,25 a menos que ele vai receber na remuneração dele final. Se você é um fundo social ou não, se você está fazendo, né, algum benefício para o meio ambiente ou não, ele não está muito preocupado ainda. Mas, assim, estou falando isso porque, invariavelmente, isso tem que começar em algum lugar, tá? Então, por que eu falei isso? Eu acho que, assim, uma das coisas, quando a gente fala do parecer independente, né, de ser um fundo social, na verdade, o primeiro FDIC social do mercado, o investidor não está muito preocupado com isso. Para a gente teve um benefício muito grande, que foi o quê? As universidades comunitárias saberem que elas estão participando de um programa que, de fato, consegue fazer essa mobilidade social. Então, assim, para a gente teve um ganho muito grande, não no custo de captação do recurso, mas sim na estrutura do cedente, de conseguir angariar muito mais cedente, porque ele sabe que ele está participando de um veículo que, de fato, tem um benefício muito grande para quem está sendo contemplado por ele, tá? Aí aqui são características da oferta, só coloco mais por CVM. Como eu falei, ele é um fundo que a gente praticamente captado, 50 milhões de reais, a gente está comprando 2 carteiras de 2 universidades, a gente está começando um programa, tá? O mercado endereçável disso aqui, na nossa conta, é por volta de uns 500, 600 milhões de reais, tá? E aí, quando a gente fala isso, eu não estou falando... aqui nada na 3R, nada conceitualmente aqui nosso, é para amanhã, igual o mercado financeiro, tá? A gente está olhando, esse é um programa, esse produto foi desenvolvido ao longo de 2 anos com as universidades, então não é uma coisa, né, desenvolvida do dia para a noite, e a nossa ideia é que isso pode chegar a 500, 600 milhões por volta de 3, 5 anos, tá? Eu acho que são essas características que eu queria passar, o resto são características da oferta e fatores de risco que eu tenho que colocar para a CVM, e meu tempo já acabou, acho que há algum tempinho já, então eu vou parar por aqui. Desculpe me estender, mas é porque o produto precisa de uma explicação um pouco mais técnica. Perfeito, Adriano. Obrigada. Acho que muito interessante. Talvez surjam mais pontos aí para a gente discutir aí no bate-papo. E com certeza vai ser de interesse do pessoal e mandar algumas perguntas daqui a pouco sobre o instrumento aí, que foi bastante interessante. Bom, dando seguimento agora na nossa agenda, fazendo a apresentação aqui do Arthur Francisco Faviero Flores, da Sicredi. O Arthur, ele trabalha no mercado financeiro desde 2014, tem atuado aí nas áreas de risco de mercado, liquidez, tesouraria, mesa de dólar, câmbio, passando aí por todas as áreas do mercado financeiro. E atualmente ele trabalha na Sicredi como especialista de operações estruturadas e finanças sustentáveis. Então, passo agora a palavra ao Arthur Faviero. Arthur, fica à vontade para ir se apresentando. Eu vou compartilhar aqui sua apresentação para você começar o seu case aqui. Obrigada. Obrigado, Nathalie. Obrigado, Rodrigo, também, pelo convite. Não sei, tu quer que eu faça daqui a apresentação? Tu pode tocar aí, Nathalie. Toca aí. Beleza, então. Bom, antes de falar um pouco sobre o nosso instrumento, né, o Green Bond, que a gente finalizou aí final de janeiro, falar um pouco em linhas gerais sobre o Sicredi. Então, algumas pessoas não conhecem o Sicredi. Somos um sistema de cooperativas de crédito aí presente no Brasil todo. Nós iniciamos as operações aí há mais de 100 anos atrás na cidade de Nova Petrópolis, que hoje é conhecidamente a capital do cooperativismo de crédito. Então, hoje, de lá para cá, o Sicredi sempre evoluiu nos produtos básicos de crédito, como uma instituição financeira convencional. Um dos nossos principais linhas de atuação é na inclusão financeira, principalmente com o pequeno agricultor. Isso nos gera um orgulho muito grande aí por estarmos inseridos em mais de 200 cidades
onde apenas o Sicredi é a instituição financeira que atende essa cidade. Isso é um fator que nos orgulha muito. E hoje temos aí mais de 5,5 milhões de associados. O Sicredi já é uma instituição aí com ativos superiores a 195 bi. E a nossa última emissão, então, aí o Green Bond que a gente fez, o issuance, é mais uma prova de que a gente sempre caminha aí num caminho mais sustentável possível para sempre prover as melhores soluções aí para os nossos associados. Vou usar a mesma coisa que o Adriano falou antes. A ideia aqui não é vender o Sicredi, eu só queria dar uma breve introdução mesmo, mas o objetivo é falar então sobre a nossa emissão. Então, janeiro do ano passado, mais especificamente no dia 21, nós fizemos o desembolso do nosso primeiro Green Bond, totalmente voltado para financiamento de painéis solares. Então, foram 100 milhões de dólares captados junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. Foi o que o mercado chama de private placement, né? Foi uma operação de apenas um investidor. E aqui, então, ilustrar um pouco do que nos levou, né, a estruturar essa operação, o que nos levou a conversar inicialmente com o BID para poder pôr de pé essa operação. Então, um dos principais propósitos do cooperativismo, como eu tinha comentado anteriormente, é o desenvolvimento sustentável das comunidades onde a gente atua, né? Então, está totalmente em linha com a missão do Sicredi, com a missão das cooperativas de crédito de modo geral, de operar ativamente nessas linhas sustentáveis e não sustentáveis apenas do ponto energético de vista, mas também do ponto social, né? Um motivador importante foi a possibilidade de atrair investidores globais. Isso é um trabalho que a gente já faz há algum tempo, aí ao longo da apresentação depois eu vou mostrar algumas outras operações que a gente já finalizou. Então, de 2018 até agora, o Sicredi trouxe aí cerca de 500 milhões de dólares com investidores internacionais, e todos os instrumentos captados até agora com investidores internacionais foram voltados ou para a eficiência energética, ou energia solar, ou até mesmo temas sociais, como micro e pequenas empresas lideradas por mulheres empreendedoras. Essa foi uma operação que a gente fechou no passado, uma operação também muito interessante. Vou falar um pouquinho dela mais à frente. Um terceiro ponto muito importante é a oportunidade de avanço na governança do Sicredi, né? Então, a gente tem no nosso DNA o desenvolvimento sustentável, mas nós sempre buscamos inovar e buscar novas soluções dentro das nossas capacidades, considerando que podemos sim oferecer qualquer produto financeiro que um banco comercial, um banco múltiplo pode oferecer, e fazendo isso sempre alinhado ao nosso modelo de negócio, né? Que é cooperativismo de crédito, impulsionando as comunidades onde a gente faz parte. Claro que alguns aqui devem saber muito bem, um dos principais fatores aí para a gestão sustentável de um banco é a gestão de ALM, né? É o casamento entre ativos e passivos, e como as linhas de crédito para painel solar elas têm um prazo muito superior a um financiamento de veículo, por exemplo, nós também buscamos linhas de funding para ficar em linha, ter o mesmo prazo aí das nossas operações de crédito, evitando descasamento de balanço. E a possibilidade, então, como a gente busca esse funding lá fora, então a possibilidade de redução gradual, né, do custo de captação, principalmente por ser um instrumento ligado ao desenvolvimento sustentável da matriz energética no Brasil. Isso é um ponto que está em voga atualmente, e a gente acredita muito que com o passar dos anos a gente só vai ter um incremento aí de novas tecnologias e novas frentes que ajudem o Brasil a fazer uma troca, né, da nossa matriz de fonte energética, não tendo aí mais risco de apagão, sendo uma coisa aí só bug do milênio ficando para trás, né? Pode passar, Nathalie, por favor.
Então, aqui, falando um pouco da atuação ESG do Sicredi, né? Então, inicialmente falando da nossa atuação social, sempre que o Sicredi se estabelece em uma nova cidade, sempre que é criado um novo ponto de atendimento numa cidade, nós trabalhamos com quatro frentes sociais, 4 ações sociais. A primeira delas são as cooperativas escolares, que é a inserção nas escolas daqueles municípios, explicando o que é o cooperativismo de crédito e como as comunidades evoluem com o cooperativismo de crédito, como as pessoas podem se ajudar via cooperativismo de crédito. Tá? A gente sempre estabelece um fundo social, então a parte dos recursos que a cooperativa chama de sobras, né? Nós não chamamos os nossos lucros de sobras, nós não chamamos os nossos lucros de lucros, assim, de sobras, porque ao final do ano a gente sempre distribui boa parte deles para os nossos associados. E uma forma dessa distribuição também é o fundo social. O programa União Faz a Vida, acredito que alguns de vocês já devem ter visto aí, essa iniciativa já é bastante presente em diversas cidades no Brasil, que é um programa de voluntariado que busca ajudar as pessoas, seja com educação financeira ou inclusão na comunidade, de todas as cidades do qual o Sicredi faz parte. E a cooperação na ponta do lápis também, que é uma iniciativa da qual a gente atua ativamente, né, nos municípios, nas escolas, para ensinar as crianças a gerirem o seu dinheiro, a saber como lidar com ele, a gerar uma postura da qual, daqui a uns anos, e isso é um trabalho de longuíssimo prazo que o Sicredi faz, a gente não tem aí um nível de endividamento da população tão alto quanto atualmente. Na parte de governança, então, falando um pouco sobre as nossas iniciativas, nós somos parte do World Council of Credit Unions, então atualmente o nosso presidente do conselho é um dos membros do board da WOCO, né, que é a abreviação, e frequentemente temos aí a possibilidade de participar desses fóruns de desenvolvimento das cooperativas, que é um fórum mundial voltado para o desenvolvimento do cooperativismo de crédito. Tá? De formas gerais, a nossa governança também ela é muito engajada em programas de inclusão de gênero e inclusão de pessoas carentes na comunidade. Então, a gente tem o nosso Comitê de Inclusão e Diversidade, nós temos o Comitê Mulher, né, que também faz parte aí do nosso processo de governança, e todas essas iniciativas são tocadas exclusivamente pela Fundação do Sicredi, que é um braço do sistema aí que lida com esses assuntos, tá? E na parte environmental, a gente tem aí, então, como eu tinha comentado, as operações com JICA, que é a multilateral japonês, com a IFC, com o BID, DEG Proparco, a operação que a gente fechou no passado também, são operações voltadas para linhas temáticas de crédito, então painéis solares, eficiência energética, mulheres empreendedoras, e a gente busca sempre criar, incrementar o nosso portfólio de crédito com produtos aí de cunho voltados para a economia verde, sempre buscando também, por mais difícil e subjetivo que possa ser qualquer mensuração de redução de gases de efeito estufa, o Sicredi anuncia todos os anos aí a nossa redução de emissão de CO2 na atmosfera, não só por parte das nossas operações de curso normal dos negócios, mas também das linhas direcionadas que nós temos. Pode passar. Falando um pouco aqui dos ratings do Sicredi, né? Hoje estamos limitados aí ao rating soberano nacional, com todas as agências de risco, aí, Moody's, S&P e Fitch.
E no rating global, aí, a gente está na casa do BA2, BB-. Também sempre acompanhando aí o rating nacional na escala global. Pode passar, Nathalie, por favor. Aqui, então, um pouco entrando sobre o processo de estruturação do nosso Green Bond, né? Então, a operação, ela foi bastante extensa, né? Isso não é uma particularidade do Sicredi apenas, por se tratar de um título com registro no mercado internacional, por se tratar de um multilateral que está entrando como investidor, né? Que tem as suas particularidades, né? Que tem as suas cláusulas base que a gente precisa discutir de forma um pouco diferente, digamos assim, caso fôssemos fazer uma emissão no mercado aberto, certo? Então, aqui eu apenas dividi em três partes, entre as definições e diligências, a estruturação e o desembolso, e cada uma das etapas de cada um desses processos e as áreas envolvidas, né? Então, a gente pode olhar, o pessoal lá de operações estruturadas captou um bonde de 100 milhões de dólares, mas a gente teve que contar aí com muita gente aí de diversas áreas do banco, tá? Principalmente o pessoal aí do risco socioambiental, jurídico, então não precisa nem dizer, né? Está sempre acompanhando o desenrolar do contrato, né? Então, é uma operação de grande porte, é uma operação que tem um impacto muito grande, mas leva tempo, né, pessoal? A gente está falando aí de 6 meses, basicamente, para constituir um bonde aí nesse porte. Pode passar, por favor, Nathalie. Então, aqui falando um pouco do nosso histórico, né? A gente fez essa operação recentemente aí com o BID, mas já tínhamos feito uma operação com eles em 2019, também voltada exclusivamente para o financiamento de painéis solares, tá? Nesse caso, não foi um Acho que bom, foi um bom, perdemos. no valor de 50, uma instituição canadense, prazo era fechar em 2019 e diante. Oi? Travou? Você tinha Voltei? travado um pouquinho, Arthur, mas voltou. Fica à vontade, pode seguir. Tá. Bom, tinha concluído já sobre a operação de 2019? Sim? Então, por favor, pode passar para o próximo slide. Em 2020, fizemos uma operação com os mesmos moldes da operação com o BID, só que dessa vez fizemos com o JICA, que é um multilateral japonês, tendo o Citi como co-investidor, né? Foi uma operação de 135 milhões de dólares com prazo de 7 anos, também voltada para a energia solar como use of proceeds. No ano de 2021, daí nós tivemos duas captações. Se tu puder passar, Nathalie, por favor. Isso. Em maio, nós fechamos uma operação com a IFC, 120 milhões de dólares, prazo de 7 anos, voltado para a energia solar. E em novembro, tivemos a nossa primeira captação social, que daí foram 80 milhões de dólares, uma operação sindicalizada entre DG e Proparco, DEG é a instituição alemã e Proparco francesa, da qual nós captamos esse recurso com a destinação exclusiva para mulheres empreendedoras, micro e pequenas empresas, mulheres que tenham, empresas que tenham mulheres na sua diretoria ou com capital social superior a 51%, de fato para fomentar mesmo o empreendedorismo feminino e o desenvolvimento de empresas lideradas por mulheres, tá? E em 2022, então, a gente teve o nosso bonde subordinado, e daí que é o grande diferencial dessa operação, né? Foram 100 milhões de dólares com prazo de 10 anos e subordinado à capital do banco, ou seja, essa característica de subordinação aí nos traz um aumento aí de potencial de expansão de crédito muito importante, tá?
Tivemos um probleminha de conexão de novo. Só aguardar uns segundinhos, ver se ele volta aqui. Claro que precisamos submeter o banco aqui. Além desse, um pouquinho mais sobre essa operação, então as características dela, se tu puder passar. Travou de novo. A minha internet não está colaborando. Peço desculpas aí, pessoal. Vou desligar os outros equipamentos aqui para... Agora a gente te escuta bem, Arthur. Se você quiser. Então, beleza, eu vou desligar tudo aqui para não... Então, finalizando já, tá, pessoal? Só para entrar nas particularidades dessa emissão do nosso Green Bond. Então, foi a primeira emissão de um título verde, né? Diferente dos loans, dos empréstimos que a gente fez com os multilaterais nos últimos anos. A gente fez uma emissão de títulos, então, Green Bond, totalmente voltada aí para o nosso produto de crédito painel para essa... Voltei? Voltou, Arthur. Talvez você quiser tirar a câmera, só para concluir aqui esse slide, porque tá travando bastante. Talvez isso ajude. Obrigada. Tá bom. Também estou nos finalmente aqui. Bom, então, como é uma dívida subordinada e o banco não opera diretamente com as mesmas características para as cooperativas. Então, o banco, com as cooperativas, ele fez uma letra financeira subordinada, né? O banco emite um título de dívida junto ao BID, como esse caso foi um private placement, e com as cooperativas o banco lança uma letra financeira subordinada intrasistema, tá? Para que elas também tenham o benefício de compor capital, certo? Como eu tinha comentado anteriormente, foi um private placement, então com o Banco Interamericano de Desenvolvimento como único investidor da operação. Existe a possibilidade de novos investidores, mas isso é uma particularidade do nosso contrato, tá? O montante, arredondando, então, foram 560 milhões de reais, o prazo de 10 anos, e a amortização só lá no final, janeiro de 2023, pagando aí os juros semestrais todo maio e novembro. O próximo slide, por favor. Então, a particularidade da operação ter sido registrada lá fora, na DTC, clearing americana, pode fazer com que novos investidores entrem, né? Isso vai ser muito particular caso o BID, que é o nosso investidor único, queira dar liquidez no papel, queira gerar liquidez para a sua carteira com base nesse título, tá? E aqui na B3 nós tivemos que fazer um registro também de caráter informativo, de um registro chamado IEC, que é um instrumento elegível para compor patrimônio de referência, e é um instrumento elegível investido por um investidor estrangeiro. Um título, é um registro específico, né, para esse tipo de captação. Como eu comentei, estamos em processo de aprovação do Banco Central, tá, para que a gente possa, de fato, considerar esse montante no nosso capital. O Banco Central precisa aprovar essa transação, então, temos uma resolução totalmente destinada para esse tipo de operação, que é a resolução 4192, e a gente estima aí que claro, o Banco Central, como nosso regulador, ele tem os seus prazos, né? Mas com base nas últimas emissões de mercado, a gente vê que pode levar de 3 a 4 meses para homologar, tendo aí algum possível delay. E a possibilidade de recompra do título, então, por ele ser registrado em Câmara,
o Sicredi pode recomprar o título, apesar de que isso seja economicamente viável a partir do 5º ano. Por que a partir do 5º ano? Porque a partir do 5º ano que a gente começa a ter redução de 20% ao ano do montante que é contábil a capital nível 2. Então, desses 100 milhões de dólares, 20 milhões de dólares vão ser reduzidos a partir do 5º ano, para fechar lá no 10º ano com esse capital zerado. Então, caso nós tenhamos a possibilidade de fazer uma captação mais em conta no 5º ano, mais barata, a gente pode sim recomprar esses títulos, considerando que eles já têm um fator de redução sobre o capital. Em linhas gerais é isso, a ideia era falar mais sobre a operação, fiz um briefing aí do Sicredi, estou totalmente aberto aí, caso tenham alguma dúvida, queiram alguma explicação extra aí quanto a estruturação do instrumento, né? Algumas instituições aí, principalmente o Bradesco, é bastante ativo nessas linhas de social linked bonds e coisas do tipo, mas nós aí, como sistema de cooperativas de crédito, nós fomos os primeiros aí a fazer a emissão de um Green Bond internacional. Então, qualquer dúvida aí, por favor, só mandar no chat. Obrigada, Arthur. Agradeço. A gente teve uns probleminhas de conexão aí, mas acho que deu para pegar toda a mensagem. É muito interessante ver aí a atuação do Sicredi crescendo nesse mercado. Bom, para não atrasar nossa agenda aqui e a gente poder partir para o nosso bate-papo aqui, vou fazer agora as apresentações dos demais participantes da nossa mesa de bate-papo aqui, além do Arthur e do Adriano, que já se apresentaram. Então, como mediador aqui do nosso bate-papo, a gente está trazendo aqui o Rodrigo Cabral, que é atualmente analista financeiro sênior da Tesouraria do Banco Mundial, dentro da equipe de produtos e serviços financeiros para clientes. Nessa função, o Rodrigo ele tem coordenado trabalhos na América Latina e no Caribe, incluindo programas de assistência técnica e finanças sustentáveis, com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro e extenso trabalho com mercados emergentes. Rodrigo, bem-vindo à nossa sessão. Dando continuidade aos nossos participantes aqui, Marta de Sá. Marta é CEO da Vert e está no mercado financeiro desde 2017. Também é sócia fundadora da Octante e trabalhou na área de novos negócios na Mauá Investimentos. Uma extensa trajetória de crédito agrícola e também forte atuação junto a fintechs. A Marta é graduada em administração de empresas pela GV e tem cursos aí em diversas instituições nacionais e internacionais. E compondo nossa mesa de bate-papo aqui, finalmente, Cristóvão Alves. Cristóvão, ele é head de pesquisa e avaliação ESG na Citaui, onde lidera a maior equipe de ESG do Brasil, com mais de 30 profissionais dedicados à avaliação ESG de empresas listadas, para investidores de renda variável e crédito, diligência ESG para operações de M&A e Project Finance, e parecer de segunda opinião para operações de dívida de ESG rotulado. Na Citaui, desde 2013, Cristóvão foi eleito o segundo melhor analista ESG do mundo, de acordo com a pesquisa global Independent Research and Responsible Investment de 2019, da Extel. Então, acho que compondo a nossa mesa aí com grandes nomes do mercado, com atuantes, com todos os lados aqui do nosso mercado de sustentabilidade, convido agora o Rodrigo para iniciar aí nossa fala e fiquem à vontade para mandar as perguntas no chat, conforme possível, eu vou trazendo essas perguntas para introduzir também no nosso bate-papo. Obrigada, Rodrigo, Cristóvão, Marta, Arthur, Adriano, bom bate-papo. Obrigado, Nathalie. Bom dia a todos, realmente um prazer estar aqui com vocês. Como a Nathalie me apresentou, eu sou o Rodrigo Cabral do Banco Mundial. Como vocês sabem, o tema de sustentabilidade está aí no coração da instituição do Banco Mundial, primeiramente nas suas operações, né? Todas as operações de empréstimo do banco têm metas sustentáveis, todas elas, mas também na questão do impulso às finanças sustentáveis, seja na parte de assistência técnica, emissores, reguladores, supervisores, ou seja na própria gestão das finanças do banco. Não sei se vocês sabem, o Banco Mundial foi quem emitiu o primeiro título verde do mundo, em 2008,
e de lá para cá emitimos, sei lá, acho que mais de 200 títulos verdes, ajudamos a impulsionar esse mercado, e também na gestão dos nossos próprios ativos, no fundo de pensão do banco e na gestão de ativos de terceiros. O banco tem um programa de gestão de ativos de terceiro, basicamente bancos centrais, fundos soberanos, também tem se feito a integração ESG, enfim. Então, realmente é um prazer estar aqui com vocês. Para mim, uma oportunidade de aprender bastante. No Banco Mundial, eu trabalho prioritariamente com o setor público, principalmente com governos soberanos e com empresas estatais, entidades subnacionais. Como vocês sabem, o IFC, que é o nosso braço que trabalha com o mercado privado, e hoje nós estamos falando um pouco mais de mercado privado aqui, então para mim é uma oportunidade de aprender bastante. O que eu tenho visto, como uma breve introdução, o que eu tenho visto na parte do setor público é, claro, crescimento muito forte de emissões sustentáveis. Especialmente no ano passado, houve um crescimento importante de emissões de títulos sociais e de títulos sustentáveis, apesar do mercado ainda continuar dominado pelos títulos verdes, né, que tem sido emitido amplamente aí em países de economias avançadas, emergentes, enfim. E recentemente, a gente vai falar disso nessa conversa, houve esse impulso aí dos SLBs, né, das emissões atreladas a metas, que já é uma realidade corporativa, não é uma realidade ainda nos governos soberanos que eu tenho trabalhado, e tem alguns desafios para isso que acho que a gente vai poder tocar nesse ponto. Então, a ideia é a gente bater um papo aqui com os nossos painelistas, falar um pouco do desempenho recente do mercado, de que outras inovações, fora as que o Arthur e o Adriano já mostraram para a gente, e discutir um pouco as perspectivas aí para o futuro. Então, minha ideia é começar o bate-papo primeiramente com a Marta e com o Cristóvão, e depois, numa segunda e terceira rodada, incluir os nossos apresentadores do dia também, o Arthur e o Adriano. Queria começar, Marta, com uma pergunta para você. Eu vou depois te pedir para falar um pouco sobre o papel da Vert no mercado e como vocês têm participado nas emissões, mas antes disso, queria dar um passo atrás e te pedir para contar um pouco para a gente como é que tem evoluído o mercado ESG como um todo. Obrigada, Rodrigo. É um prazer estar aqui, gente. Eu vou tentar ser breve para a gente ganhar um pouco de tempo aqui no nosso painel, mas o mercado está evoluindo muito rápido, né? Eu acho que a gente começou em 2016, não se falava muito ainda em ESG, depois virou a cereja do bolo e agora está virando um pré-requisito, né? E tudo isso num espaço de tempo muito rápido. Então, eu acho que a pandemia acelerou um pouco isso e a gente conseguiu também ter alguns benefícios com o avanço da tecnologia, né? Então, eu sinto que a gente vem do agronegócio há muitos anos, é um setor que historicamente é muito offline, com poucos dados disponíveis, e a hora que você tem novas tecnologias que permitam satélites, imagens, enfim, você criar novas informações, isso fica muito mais fácil, né? E a mesma coisa com o painel solar, com educação, financiamentos, microempresários, microcrédito, pessoas físicas. A gente tem feito operações sociais e verdes em vários setores, e eu sinto que isso mudou muito. Era uma discussão que ela não aparecia, ninguém perguntava sobre isso. E hoje as pessoas querem entender, mas eu sinto que a gente ainda tem muito espaço. A gente está na ponta do iceberg, assim, na minha opinião. A gente tem, né, como o Arthur mostrou, ainda são poucos os grandes nomes que investem nesses papéis, ele ainda não se popularizou de uma certa forma, a gente ainda tem bastante para avançar, tanto no mercado local quanto no internacional. Eu acho que no internacional a gente vê instituições grandes, né, conseguindo atrair esses recursos, e principalmente, enfim, quando você fala de rating, operações que têm uma história ainda mais simples de contar, minha percepção, de uma maneira geral. Quando você vai para portfólio, securitização, carteira pulverizada, primeiras perdas,
Isso ainda está muito no mercado local, não sinto que os estrangeiros ainda estão, enfim, avançando de uma forma significativa nisso. Acho que também é uma questão de falta de liquidez, de talvez desconhecimento, transparência, não que não seja transparente a estrutura, mas eu acho que é diferente, né? O mercado de securitização brasileiro tem 10 instrumentos diferentes, lá fora tem um. Então, você tem algumas especificidades do Brasil que são desafios, mas que no final também são grandes oportunidades. Então, não sei se eu te respondi, mas acho que é uma percepção do dia a dia aqui. Ótimo, não, ótimo, Marta, obrigado. E eu estava aqui também fazendo a conexão com a apresentação do Arthur, quando ele mostrou o tempo necessário para o desenvolvimento da emissão, né? E conectado com o que você está falando, tem sempre essa curva de aprendizagem, né? Talvez a primeira vez que uma instituição está passando por esse processo, aprendendo como é que você coloca o seu framework, como é que é o processo de relatórios de impacto, né? Talvez nas primeiras vezes isso representa um desafio maior, mas a gente espera que, uma vez aprendido, que isso possa, de fato, se multiplicar. Queria passar a bola para o Cristóvão e tocar nesse ponto das emissões atreladas a metas. Cristóvão, se você puder nos contar, a gente viu várias empresas com emissões atreladas a metas no ano passado. Queria que você contasse um pouco para a gente como é que está esse mercado e quais são os grandes desafios para esse mercado se desenvolver em comparação com as emissões rotuladas. Legal, obrigado, Rodrigo. Bom, obrigado, Nathalie, pelo convite. Bom dia a todos os colegas participantes aqui do painel e todos os espectadores que estão ouvindo a gente. Vocês estão me ouvindo bem, né? Perfeito, gente. Estamos sim. Bom, o primeiro ponto aqui é a gente diferenciar que existem duas caixinhas de operações de dívidas rotuladas, né? A primeira delas são as operações baseadas em uso de recursos, a exemplo do que foi trazido aqui pela Sicredi, pela 3R, que são aquelas operações onde o recurso captado ele precisa ser integralmente destinado para finalidades que geram benefícios ambientais ou sociais, ou ambas, né? Então, você tem uma obrigação em relação ao uso desse recurso, e do outro lado você tem as operações que são atreladas a metas, né, que podem ser os chamados Sustainability Linked Bonds ou Sustainability Linked Loans, né? Então, nesse segundo exemplo, que são as operações atreladas a metas, basicamente o recurso ele não precisa ser obrigatoriamente alocado para uma finalidade específica, ou seja, o emissor daquele recurso ele tem total liberdade sobre como ele será utilizado. No entanto, o emissor, a empresa, a entidade que está captando esses recursos, ela se compromete com determinadas metas de sustentabilidade, né? Então, vale dizer que é um instrumento que ele é mais recente do que os títulos verdes, né, que são a gênese desse mercado de operações rotuladas, né, nasceu lá em 2008, como o Rodrigo bem apontou. Então, as primeiras operações atreladas a metas de grande proporção, elas são ali do ano de 2017. No entanto, essas operações elas apresentam uma velocidade de crescimento bastante interessante. Só para vocês terem uma noção, com base no nosso levantamento, na nossa base de títulos verdes, sociais, sustentáveis, em 2021 a gente teve cerca de 112 operações rotuladas como ESG, né, seja de uso de recursos, sejam vinculadas a metas, das quais 39 foram vinculadas a metas de sustentabilidade, vinculadas a desempenho, e 72 foram vinculadas a uso de recursos, né? Só que quando a gente olha para o volume dessas operações, a gente já teve, no ano de 2021, no caso brasileiro, né, as emissões de empresas nacionais, o maior volume de operações vinculadas a desempenho do que a uso de recursos, né? Então, dos 85 bilhões de reais que foram captados em 2021 em operações de crédito e ESG, a gente já teve 57 bilhões vinculados a desempenho e 28 bilhões atreladas ao uso de recursos. Perceba que esse instrumento ele apresenta uma velocidade de crescimento mais acelerada no Brasil do que no contexto internacional, né? Quando a gente fala dos títulos ESG a nível global, a gente já está liberando quase $1 trilhão por ano, se eu não me engano, em 2021 foram cerca de 800 bilhões de dólares, e a grande maioria são de operações
vinculadas ao uso de recursos, principalmente títulos verdes, né? E aqui no Brasil a gente percebe esse crescimento mais acelerado dessas operações atreladas a desempenho, que em 2020, né, no ano anterior, quando surgiram as primeiras no Brasil, você contava elas em uma mão, né? Em 2021, a gente vê esse crescimento super acelerado e a perspectiva é que para 2022 a gente veja cada vez mais as empresas no esforço de converter as suas dívidas tradicionais em dívidas ESG, se aproveitando desse novo instrumento, tá? Eu acho que algumas tendências e pontos interessantes em relação a esse instrumento têm a ver com tendências de que indicadores sociais eles ganhem mais força, né? Então, a gente viu diversos exemplos de operações grandes, né, que foram vinculadas a metas como Fleury, Bemol, entre outras, que tiveram indicadores sociais sendo centrais dentro da sua tese de impacto, né? Até uma visão um pouco menos carbonocêntrica, né? Como aparecia mais dentro dos títulos verdes. Outra tendência que a gente observa, né, a gente acredita que seja para esse tipo de instrumento, é uma maior materialidade, né, uma maior robustez em relação aos princípios que norteiam as operações ESG baseadas em metas, né? Então, no ano passado, a gente teve o lançamento dos princípios para operações ESG baseadas em metas, lançada pela International Capital Markets Association. Então, isso já traz uma melhor definição sobre as regras do jogo, né? Mas a nossa perspectiva é que, enfim, esse tipo de operação ele continue ganhando espaço no mercado, a gente continue vendo um crescimento gradual delas, né? Por uma série de motivos. Alguns benefícios para o emissor que tem a ver com o uso de recursos ser livre, né? Então ele não precisa ter um lastro em projetos verdes ou sustentáveis, ele precisa ter uma estratégia ESG corporativa e metas para atingi-la, né? E do ponto de vista do mercado, né, dos bancos que estão estruturando essas operações, elas têm, como a gente costuma dizer internamente, cheiro de carro novo, né? Então elas são mais inovadoras do mercado, elas chamam hoje mais atenção em mídia, né, e tem esse benefício reputacional intrínseco para as empresas que optam pela sua emissão, tá? Obrigado, Cristóvão. Dois pontos aí me chamam a atenção. Primeiro, o que você comentou, de fato, a diferença entre a evolução do mercado brasileiro com relação ao mercado internacional. Eu não conhecia esses números do mercado financeiro e tinha na minha cabeça os números do mercado internacional. Me surpreendi ao saber que o volume dessas operações ligadas a desempenho já superaram as operações de uso de recurso. E segundo, também trazendo um pouco para a minha realidade aqui, tentando pensar o porquê que esse tipo de produto ainda não se materializou no caso de emissores soberanos, né? E acho que um pouco passa pelo fato, como você tocou no final das suas considerações sobre a estratégia de sustentabilidade, né? Um soberano, pela complexidade de um soberano, né, que está presente em diversos setores, eu acho que é um pouco mais difícil você mostrar uma estratégia que seja totalmente consistente de sustentabilidade. Mas, enfim, queria voltar para a Marta. E, Marta, queria agora sim pedir que você aproveitasse para contar um pouco para a gente, em termos de inovações, como tem sido a participação da Vert na promoção de finanças sustentáveis, nas emissões sustentáveis. Bom, a gente, na verdade, é uma empresa independente, né, que trabalha no mercado de securitização e operações estruturadas de dívida, mais num conceito de infraestrutura de mercado. A gente monta as operações e leva para os investidores. A gente tem feito muita coisa, eu acho que foi legal ver essa evolução desse mercado nos últimos anos, porque a gente ainda tinha uma visão de alguns setores podem, outros não podem. Eu acho que hoje isso já está muito mais disseminado. Então, a gente fez uma operação com o Sebrae o ano passado, de crédito emergencial no meio da pandemia para empresas que estavam quebrando. A gente fez uma operação de microcrédito para não bancarizados recentemente. Fizemos algumas emissões de crédito educacional para cursos de curta duração, curso de curta duração, curso de ensino superior, e fizemos agora uma recente de gerar renda para
para motoboys, né? Então, pessoas de baixa renda, baixa escolaridade, e que não tinha restrição da pessoa ser negativada ou não. Então, a gente gosta muito de pensar em estruturas que gerem impacto para muita gente. Eu acho que o desafio hoje dos frameworks, ele é grande, porque tem muitos frameworks diferentes e o que é, o que não é, para um é, para outro não é, e eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem hoje, de entender como é que a gente vai ter certeza de que a gente tem uma operação séria, né, que não é greenwashing ou nada parecido, e que a gente vai criar os veículos com uma boa governança, uma boa transparência e fazer o dinheiro chegar para quem precisa. A gente tem trabalhado em estruturas diferentes, de FDIC, de debênture, de CRA, de nota comercial, enfim, os instrumentos variam bastante, e os investidores também, né? Então, tem BNDES, fundos institucionais, fundos privados. Uma das coisas que eu acredito muito é o blended finance. Eu acho que é uma coisa ainda muito pouco explorada de uma forma geral. Eu acho que é uma equação ganha-ganha-ganha. A sustentabilidade, ela sempre foi vista como uma coisa que você tem que fazer favor, né? E eu acho que é o contrário. Quando você tem operações sustentáveis, não necessariamente você tem uma operação pior, menos rentável, enfim, não é um trade-off em muitos casos, né? Você já tem hoje tecnologia que uma produção 100% orgânica tem custo e produtividade de convencional com um preço 2 vezes maior. Então, quebrar esses paradigmas, para mim, é uma coisa que a gente deveria fazer cada vez mais, e trazer players que estão acostumados com capital paciente, filantropia, enfim, recursos de impacto, que eles sejam combinados com recursos de mercado, né? Porque a hora que você combina, você potencializa os dois. Você não precisa subsidiar 100%. Às vezes ter um subsídio é importante porque você não tem histórico, porque você não tem a educação do investidor suficiente para ele estar confortável em assumir determinados riscos. Então, eu acho que isso ajuda a trazer o mercado, né, num primeiro momento, e eventualmente depois você vai conseguir diluir isso. Mas eu vejo muito essa participação combinada do mercado privado com um mercado de capital mais catalítico, e a gente também dividiu um pouco os riscos, né? Então, a gente teve na COP no ano passado, e a gente lançou uma iniciativa que chama IFEC, que é Finanças Inovadoras para a Amazônia, Cerrado e Chaco. E uma das coisas que a gente vê quando você fala com os produtores na ponta, é muito difícil a decisão. O cara planta há 50 anos de uma determinada forma. Ele mudar para bioinsumos, para... Enfim, não é uma decisão óbvia, e no final ele banca o risco sozinho, né? Olhando muito friamente. Então, você tem que criar incentivos para essas pessoas também fazerem a transição e terem um suporte de que no momento de transição vai ter alguém dividindo o risco com eles, e que depois isso vai ser bom para a cadeia como um todo. Enfim, eu acho que é por aí o caminho. Obrigado, Marta. Como instituição multilateral, nós também somos muito fãs do Blended Finance, né? E é aquela história, quando os multilaterais olham para o seu próprio balanço, você vê que o balanço é muito pequeno para as ambições que se tem, né, no mundo, em termos ESG, e o mercado de capitais oferece a oportunidade de amplificar muito essas ações. Então, essas possibilidades, de fato, são muito interessantes. Eu queria aproveitar que você mencionou rapidamente alguns tipos diferentes de estruturas, inclusive estruturas visando segmentos específicos da população, às vezes menos favorecidos, e perguntar para o Cristóvão, antes de incluir o Arthur e o Adriano, quais são os desafios, ou como esses instrumentos rotulados, Cristóvão, podem atingir negócios de menor porte. Perfeito, Rodrigo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui é que esses instrumentos rotulados, os green bonds, os climate bonds, né, os social bonds,
eles foram desenvolvidos sobre uma estrutura de títulos de dívida, né? Ou seja, de captação de recursos via mercado de capitais. E a gente sabe que acessar o mercado de capitais é caro, né? Especialmente a depender do porte do seu negócio. Então, o que eu acredito e defendo aqui é que o principal caminho para, na verdade, não o principal caminho, mas um dos caminhos para que você possa atingir negócios de menor porte ocorre através, por exemplo, de operações que sejam bilaterais, né? Então, a gente vê, por exemplo, nos últimos anos, diversos bancos ou instituições de crédito desenvolvendo compromissos relacionados a finanças sustentáveis e realizando operações de créditos bilateral para negócios de menor porte e trazendo o rótulo ESG em cima delas, né? Então, pode ter um empréstimo social, um empréstimo verde, um empréstimo sustentável, ou mesmo um empréstimo ligado, atrelado a metas de sustentabilidade. Acho que isso tem um ponto positivo e um ponto negativo, né? O ponto positivo é que, uma vez que você acessa negócios de menor porte, você tende a acessar negócios que podem ter um viés de impacto positivo mais na ponta, né? Menos escala, né? Um tipo de negócio que você não consegue gerar 1 bilhão de receita, mas para aquela comunidade, para aquela finalidade específica que ele se destina, você tem um ganho, você tem um benefício explícito, né? Então, acho que tem esse ponto que é bastante positivo. E o risco que a gente vê dentro desse tipo de operação é que elas tendem a vir sem avaliação independente, né? O second opinion, que é justamente né, só explicando aqui para todos, é uma avaliação que você tem de um ente independente atestando que aquela operação de crédito, seja de dívida, né, ou empréstimo, ela de fato entrega os benefícios ambientais e sociais que ela promete, né? Então, uma vez que você tende a não ter esse elemento do avaliador independente, o SPO, nessas operações bilaterais, né, existe um maior risco, né, em relação à transparência, em relação ao atingimento dos objetivos dessas operações, tá? Eu falei que as operações bilaterais, empréstimos, eles são um dos caminhos, porque até ouvindo as apresentações dos meus colegas aqui, né, outros exemplos e outros caminhos que a gente poderia ter são as operações estruturadas, né? Então, os FDICs, como, por exemplo, o Adriano trouxe, onde você conseguiu ter um instrumento, né, que é vendido ao investidor de grande porte, mas que, no final das contas, está beneficiando o estudante, está beneficiando a universidade comunitária, né? Ou até mesmo através do cooperativismo, né, no exemplo aqui trazido pelo Arthur. Então, assim, existem alguns caminhos, eles são um pouco menos óbvios, né? Mas, enfim, eu acho que existe uma possibilidade da gente chegar lá. Obrigado, Cristóvão. A gente recebeu uma pergunta aqui no chat, eu vou pedir talvez se a Marta pudesse dar uma olhada, é uma pergunta sobre Blended Finance para agricultura regenerativa. Enquanto você dá uma olhada, Marta, eu queria fazer uma pergunta para o Arthur e para o Adriano. Talvez começando com o Arthur. Arthur, você mostrou para a gente uma inovação que vocês fizeram recentemente, mas queria te perguntar que outras coisas que a gente poderia pensar para impulsionar finanças sustentáveis. E aí, na nossa conversa bilateral, você mencionou a ideia de uma letra financeira sustentável. Podia compartilhar um pouco com a gente, por favor? Isso, sim, claro, sem problemas. E até não tenho restrições em falar, porque o Sicredi ainda não possui um instrumento dessa natureza, então não tem problema nenhum. Mas a provocação é basicamente a seguinte: se a gente tem títulos aí voltados para lastro, para o mercado agro e para o mercado imobiliário, com isenção de imposto de renda para investidor em varejo, investidor pessoa física, por que a gente não poderia ter um mesmo título de uma natureza voltada estritamente para finanças sustentáveis? E daí a gente pode criar aí uma letra de crédito ESG, seja ela o nome que for, mas sim voltada para criar lastro para eficiência energética, iluminação eficiente. Então, a gente fala bastante aí dos projetos corporate aí de grandes construções, da qual a demanda por efficient lighting é muito alta. A gente tem a possibilidade de ajudar a fomentar ainda mais, né, a nível nacional, de forma
mais incentivada a utilização de energia renovável em residências, em estabelecimentos comerciais, pavilhões, prédios corporativos e coisas do tipo. Então, uma ideia de inovação seria, né, para beneficiar ainda mais e para fomentar ainda mais o mercado de crédito e de investimento, a possibilidade de criar um mecanismo de investimento, um mecanismo de captação que faça com que o investidor lá na ponta comece a ter ciência da importância e da proporção que esse mercado pode tomar, principalmente no Brasil, de que ele pode também se beneficiar não só com boas práticas ou a consciência sobre as coisas, mas também pode ter um investimento aí, assim, mais uma vez um exemplo, como uma LCA, uma LCI, que vá ter um retorno sobre o seu capital de forma incentivada, sem imposto sobre o ganho de capital, ajudando aí as instituições financeiras a terem mais um veículo de captação, sendo ele lastreado único e exclusivamente para cunhos socioambientais e climáticos. Perfeito. Obrigado, Arthur. Sem dúvida, uma ideia para se considerar. Queria perguntar rapidamente para o Adriano. Adriano, na sua apresentação, você mencionou o fato do mercado ESG no Brasil ainda está um pouco imaturo, e especificamente você fez referência à questão talvez do mercado não estar preparado para uma taxa de desconto nas operações ESG. Né? E sempre há essa discussão, né? Se, por exemplo, se uma emissão que tem o rótulo ESG deveria ter um prêmio, ou um greening, né? Um desconto em relação às emissões convencionais. Eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que você está vendo essa questão, Adriano. Acho que você está no mudo, Adriano. Ou a gente não está te escutando. Desculpa. Aí, agora sim. Agora sim, perdão. Pela experiência que a gente teve, principalmente com o FDIC, né, aí é uma experiência, já tem alguma experiência no mercado de capitais local, né, eu já vi ESG com várias outras siglas, tá? Eu sou meio velho, então eu já vi como SEG, eu já vi como vários, assim, já deram vários nomes a esse tipo de... Graças a Deus que agora a moda do ESG, eu acho, não a Deus, né, mas acho que é uma iniciativa muito positiva, e agora a moda do ESG pegou, né? Pegou para quem está originando e colocando produtos, né? O mercado local, quando eu falo mercado brasileiro especificamente, acho que por isso que, inclusive, é uma iniciativa muito mais ajustada, você ir para um funding global, né? Onde países desenvolvidos têm um conceito diferente do que o brasileiro tem com relação ao ESG. Então, assim, no nosso caso, vou ser bem específico, eu saí com uma oferta pagando um spread sobre CDI, né, que na prática, assim, acho que poucas pessoas não sei o conceito de gestora, quem tem isso muito claro, a gestora ela é uma prestadora de serviço, só se remunera em cima de taxa de administração. Então, quanto menos eu pagar de remuneração, melhor para a cadeia como um todo, certo? Esse é o conceito do nosso produto, na minha cota sênior. Então, quando a gente saiu com o ESG, sinceramente, com relação a preço, ela fez pouquíssima diferença para o mercado de capitais. Então, eu acho que existe, sim, um wishful thinking, né, vamos dizer, uma vontade de que isso se torne uma realidade, mas, ao mesmo tempo, o mercado ele olha muito 0,25%, 0,5% a mais, indiferente se você está adequado ou não a, de fato, algum tipo de benefício, seja ele social, seja ele ambiental. A gente tem uma iniciativa aqui também, estou no Mato Grosso, eu venho para o Mato Grosso no mínimo 45 dias, eu passo uma semana aqui, então eu estou saindo aqui para Tangará da Serra, né? Então, só como um exemplo para deixar isso, acho que um pouco mais claro, né? O produtor agrícola, principalmente do Mato Grosso, que talvez seja uma das... Tirando proteína, tá? Estou falando aqui grãos e fibras, tá? O produtor agrícola
o padrão que não precisa vender para o mercado global, tá? Que são as empresas de proteína, na verdade, que tem um pouco desse incentivo, né? E o produtor agrícola, acho que até a Marta comentou, existem várias outras necessidades muito mais básicas do produtor com relação ao seu negócio em si, do que está preocupado se ele está enquadrado num ISD. Infelizmente, essa é a verdade, tá? Então, assim, brasileiro, eu brinco que a gente quer ser Suécia, mas a gente tem síndrome de África, entendeu? Então, às vezes a gente fica brigando com esse negócio de querer implementar uma realidade que, na nossa prática, você não consegue tropicalizar ela. Então, mas assim, sem querer ser crítico com relação à ideia, eu acho que começou o processo. Esse é um processo de longo para longuíssimo prazo. E o mercado financeiro brasileiro, enquanto você tiver taxa de custo de capital do jeito que a gente tem, né, 11%, 12%, juros real de 6%, 7%, fica muito mais difícil você implementar alguma coisa onde você tenha um diferencial de prêmio de risco de crédito para operações que tenham um conceito ESG. Então, resumindo, eu tinha saído com a operação pagando CDI mais 3, eu tive que pagar CDI mais 5, mesmo que ela fosse uma operação social, né? Então, o pessoal não está muito... O mercado de capitais não está muito preocupado com o social nem o ambiental, não. Ele está preocupado com quanto ele vai receber de remuneração na cota sênior. Pelo menos, ao meu ver, tá? Pode ser que outros painelistas aqui tenham uma experiência um pouco diferente. Mas, ao meu ver, e a experiência que a gente teve recente, está muito mais envolvido com a taxa de remuneração que ele vai ter. Obrigado, Adriano, pelas considerações, pela sua experiência. Esse é um tema que acho que a gente poderia passar bastante tempo discutindo aqui, né? Esse tema super interessante. Mas, enfim, de qualquer maneira, infelizmente, o tempo passou super rápido, né? Sinal que a conversa foi boa, espero. Marta, obrigado. Eu vi que você tentou endereçar aqui a resposta que apareceu para a gente no chat. Qualquer coisa eu posso pôr o meu e-mail aqui, mas acho que a ideia é essa. Perfeito. Alguma última consideração sobre esse ponto? Não, se não ficou claro, vocês, por favor, avisem, mas acho que é isso, né? Não é porque você não faz uma CPR verde que você não pode fazer uma operação com impacto positivo, né? E uma operação verde. Então, são coisas diferentes. A CPR verde foi criada com um objetivo restrito ali, obviamente ela é verde, mas você tem outras possibilidades de operações verdes. Perfeito. Obrigado, Marta, obrigado, Cristóvão, obrigado, Arthur, obrigado, Adriano, muito obrigado aí pela conversa, por compartilhar a experiência de vocês, e passaria a palavra de volta para a Nathalie para o encerramento. Obrigado. Obrigada, Rodrigo, obrigada a todos que aceitaram o nosso convite de participar desse bate-papo. Como o Rodrigo falou, realmente a gente poderia ficar aqui pelo menos mais uma hora, pelo menos, aí falando isso, né? Talvez seria pouco também. Mas bacana poder escutar um pouco realmente de vocês que estão aí bastante atuantes no mercado, do que está acontecendo, do que a gente vem vendo o mercado amadurecendo aos poucos, né? A gente vê que ano passado realmente foi um ano bastante interessante para o nosso mercado local, o desenvolvimento realmente de novos instrumentos, realmente da atuação de empresas de menores portes, né? Não só as grandes atuando, mas pequenas também buscando seu espaço aí no mercado. Como eu comentei, a gente continua a nossa trilha no mês que vem, com nossa sessão final de disclosure. A gente vai trazer aí mais detalhes desse tema para vocês também, trazendo realmente também atores do mercado para falar do tema. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos os painelistas, de todos os participantes aqui que ficaram com a gente até o final aqui assistindo a sessão. Agradecer ao time do Lab aí pela organização, pelo apoio, pelo empenho aí também da gente conseguir trazer essa agenda para todos aí, para a gente continuar fomentando o mercado. Agradeço e boa semana para todos. Obrigada. Obrigado, bom dia. Obrigada, pessoal. Tchau, bom dia, gente. Obrigado, bom dia.